Rapaziada, meio-dia e 48 minutos. O negócio é o seguinte, a gente tem aqui a pauta para falar de Libertadores da América, de Sul-Americana, mas o nosso métier por aqui, ele pede prioridade sempre. Então a gente está numa intensa apuração por aqui, num oferecimento da Tintas D'Arca, o seu mundo em cores. Tintas D'Arca cobrindo todo e qualquer preço da concorrência, parceiraço aqui do 89 Esportes. E vamos fazer o seguinte, agora vamos ouvir o presidente do Conselho Fiscal do Joinville, o Alexandre Poleza, falando sobre a reprovação das contas. E logo na sequência a gente já efetua contato com o presidente executivo do Joinville, o Charles Fischer. É o Jack tendo prioridade e a gente fazendo jornalismo aqui na 89. Joinville! 89 Esportes. Bom dia. Sim, houve a recomendação para a reprovação das contas do Conselho Fiscal. Essa decisão foi unânime, né, de todos os conselheiros. Não gostaria de entrar em maiores detalhes, porque ainda esse parecer ainda vai ser disponibilizado ainda para a diretoria executiva e para os demais conselheiros. Então depois eu posso dar mais detalhes, mas a princípio foi feita uma análise muito técnica, né? Aliás, a composição do Conselho Fiscal hoje ela é formada por auditores, contadores e advogados. Então, a priori teve a questão do Profut, né, que foi um item importante, e a questão também do orçamento, principalmente nos gastos com futebol ali, que ultrapassaram ali o limite tolerável ali do orçamento, né? Então, e tem outros pontos também, mas como eu falei, nós vamos detalhar melhor quando a gente disponibilizar esse parecer a todos os membros do Conselho. Lembrando que isso aí é apenas uma sugestão, uma recomendação, né? Cabe ao Conselho Deliberativo agora analisar e atender, né, o nosso pedido ou não, né? Ou aprovar as contas mesmo com essas ressalvas. Um abraço. 89 Esportes. Valeu, e como combinamos antes, jornalismo com prioridade ao local por aqui, ao Joinville. Estamos na ponta da linha com Charles Fischer, presidente executivo do JEC. Charles, como que a diretoria recebe esse parecer do Conselho Fiscal? O Alexandre Poleza falando agora há pouco conosco, ele que é o presidente do Conselho Fiscal, sobre a reprovação das contas no exercício 2020. Boa tarde. Bom, Gabriel Franz, conforme acabou de falar o presidente do Conselho Fiscal, as contas não estão reprovadas, né? Elas é uma sugestão. Então, muita calma nessa hora, na informação aí, nas análises. Então, as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado e até lamento aqui, né? Fica aqui a minha indignação. Hoje nós temos um conselho fiscal muito técnico, muito competente, mas deveria ter um pouquinho mais de cuidado, né? Que esse tipo de situação, primeiro, tem que ser analisado no Conselho Deliberativo, que a reunião acontece na próxima terça-feira, para que depois esse tipo de situação não vaze, não fique no ar uma suposição de algo que ainda não está definido. Então, tem que tomar muito cuidado, o clube está numa situação delicada, passou por um ano de pandemia, então vamos ter calma, né? Eu acho que as pessoas estão com muita pressa em julgar, né, Elton Carvalho? Então tenha cuidado, tome muito cuidado com o que vão analisar, porque ainda precisa passar pelo conselho e algumas coisas aí a diretoria tem o direito de responder. Claro que faz parte da gestão do Wilfried, mas a gente estava lá participando como diretor de comunicação, evidentemente, né? E marketing também. Então vamos olhar, recebemos agora pela manhã o presidente do conselho, uma conversa, eu, o Guedes e o D'Artagnan lá no CT, acompanhando o treino, né? Deliberamos vários assuntos, foi nos entregue somente agora pela manhã esse assunto. Então não deu tempo nem de olhar, nem de ver o que foi colocado ali. Então acho que a gente tem que cuidar, vocês aí principalmente da imprensa, e não querer colocar no ar algo que ainda não foi decidido. Charles, só para a gente pegar falar que não foi aprovado e isso não existe. Charles, uma sugestão. Então tome cuidado, vocês aí no microfone, você principalmente alto desde o começo do ano, desde que a gente entrou. Não, mas peraí, Charles, me desculpa, mas agora eu vou ter que te interromper aqui. Porque vocês falam o ano inteiro aí mal do Joinville. Calma aí, Charles. Deixa eu falar sim, senhor.
Calma aí. Então não me bota no ar, se é pra eu falar o que você É que você quer, tá me não. acusando agora. Eu vou ter que te responder, você tá me acusando. Você tá me acusando. Você tem vergonha, rapaz. Não, Olha, calma, olha não, aí, Charles, você Charles, tá não, absurdo, Charles, não, aí a É gente... assim, senhor. Ah, Você tá não bom. tem vergonha. Você Não. faz de tudo pra Não, Charles, aí aí a gente tá perdendo um pouco da razão. Charles, o Não que quero o saber. presidente Eu do vou perder a conselho... razão, sim, porque com o Elton Carvalho... Não, mas sem não é vergonha. assim. Charles, não é assim, sim, não é senhor. assim. Charles, o que a gente tem que entender é o Quer seguinte... me processar, me processe, rapaz. Não, mas peraí. Você é moleque? Como é que uma rádio fica dando microfone pra você falar? Calma, Charles. Ó, e não é só de hoje. Já faz 5, 6 meses que você fica batendo só querendo prejudicar a sua editoria, rapaz. Não, mas não adianta perder a Não, razão. moleque. Charles, o que está acontecendo é o Não tô seguinte: perdendo a razão, o presidente porque do você Conselho fica latindo aí Fiscal. nesse microfone faz 6 meses, tá? E não checam a informação. Por isso que a gente está Várias te ouvindo, vezes você Charles. faz Por isso que a gente. Calma aí, vamos Agora respeitar vocês o estão jornalismo. ouvindo. Vamos respeitar o jornalismo, vocês Charles. estão me ouvindo depois de você dar a sua opinião. Vamos respeitar Ah, o qual é? jornalismo. A gente ouviu o presidente do Conselho jornalismo. Fiscal. Faz tempo que você não está fazendo jornalismo aí, né, Charles, Gabriel? vamos Faz de tempo. novo. Ouvimos o presidente do Conselho Fiscal e o presidente do Conselho Fiscal disse que houve um gasto excessivo com o futebol. A minha pergunta é: o que foi gasto com o futebol extrapolou o orçamento no ano passado ou não? Como é que eu vou saber, Gabriel França? Mas você é o presidente do clube, você tem que saber. Eu não vi ainda o que está no negócio do Conselho Fiscal. Não, então, ele está dizendo que foi gasto mais com o orçamento do que estava planejado e isso está errado. Isso aconteceu ou não? Tá, então vamos lá. Com calma agora. Quanto tempo ficamos parados com o futebol? Não, Charles, 4, eu quero 5 saber, meses. aconteceu Deixa ou eu não? falar, pô. Não, Deixa é eu o que eu falar, quero rapaz. saber. Não me interrompe, senão você não faz a pergunta. Mas eu já Nós fiz. ficamos 4, 5 meses sem futebol por causa da pandemia ano passado. Sim. 4, 5 meses. Como é que você não vai extrapolar o orçamento? Não, então tem uma Então tem que dar justificativa. uma analisada nisso. Sim, então tem uma Porque justificativa. não teve receita suficiente por causa da pandemia. Porque Ótimo. não entrou receita por causa de falta de público. Porque não entrou receita porque o patrocinador saiu por causa da pandemia. Você tem que pensar um pouquinho antes de falar um monte de bobagem. Mas, aí, ô, Charles, você está querendo tirar uma conclusão quando a gente diz que o Conselho Deliberativo ainda vai ter que apurar? Então, Não, tem um você fato. acabou de falar no microfone antes de eu entrar no ar que não tinha sido aprovado. Sim, mas Mas tem o a gente parecer falou, deles. exato. Tem o É parecer isso, deles Charles. que eles Você não ouviu o votaram, programa, eu Charles. acho. A gente falou exatamente isso, Parecer Charles. é sugerindo. Exato, foi o que a gente falou, Charles. Você não ouviu. Quem aprova as contas é o Conselho. Exato, foi justamente o que a Exato. gente disse, Charles. Eu acho que você não Exato. ouviu o programa, me desculpa, mas É. você não ouviu o programa. O tempo todo a gente ficou falando. Isso é uma sugestão, é um indicativo do Conselho Fiscal e isso vai passar ainda pelo Conselho Deliberativo que vai O decidir ou fato não. é, o Conselho A gente Fiscal falou- disse que foi Exato, gasto mais do que tinha exato. sido planejado. E isso não tem a ver com arrecadação, Charles, tem a ver com gasto. Isso. O que eu tô te perguntando é, foi gasto mais do que tinha sido planejado? Se existe uma justificativa, quem vai avaliar essa justificativa é o Conselho Exatamente, Deliberativo. exatamente. Mas o Conselho Fiscal disse que está dando parecer para reprovação porque foi gasto, não tem receita, foi gasto Exato. mais do que tinha sido planejado. E eu aqui estou perguntando para você se isso de fato aconteceu. Eu tenho que dar uma olhada no que foi o parecer, Gabriel Franzese, que eu estou te falando, como é que eu vou dar uma opinião de se foi gasto mais ou menos, tem que ver o que eles colocaram, entendeu? Ô Charles, você me acusou de várias coisas aí, de maneira até injusta, mas tudo bem, vou respeitar o teu nervosismo. Quer que eu cite as montes de coisas que você falou aí, não? Charles, Charles, é que assim, ó, você falou, agora eu vou falar então, certo? Sim. O que a gente, eu não sei se você está ouvindo o programa desde o começo, o que eu disse foi o tempo todo que o Conselho Fiscal sugeriu, deu indicativo, foram essas as expressões que eu utilizei para reprovação das contas e que isso vai passar pelo Conselho Deliberativo. Portanto, a gente não está dando uma informação errada, a gente está dizendo exatamente o que você disse. Acho que você não ouviu o programa. Falou que não foi aprovado. Não, a gente não disse isso, Charles. Por favor, se você tiver alguma dúvida, você pode ouvir o programa novamente. Você sabe como é que é o processo aqui, você pode ouvir o programa de novo, você pode olhar lá no Facebook, tá lá ao vivo, gravado. O tempo todo, eu, Gabriel Fronze e Tesser, a gente conversou e eu falei aqui, sugestão, indicativo de reprovação, isso vai passar pelo Conselho Deliberativo e ainda o Tesser me perguntou o seguinte, qual que é a penalidade se de fato o Conselho Deliberativo aceitar isso? Eu falei, não sei, porque não tenho com profundidade aqui o Estatuto Exato. do Joinville. Fui consultar aqui, tem algumas coisas, mas o tempo todo a gente disse que foi uma sugestão do Conselho Fiscal. Eu não disse que estava reprovado as contas, então eu não sei se você pegou o bonde pela metade ou se alguém te falou isso, mas acho que você foi um pouco injusto. Um pouco não. E aqui...
ter sido injusto hoje, mas tem outros fatos aí que você já falou hoje. Ô Charles, mas daí aí eu acho, Charles, como representante de uma instituição tão pesada quanto o Joinville, que você tem que dar nome aos fatos, que essas acusações que foram feitas, elas têm que ser provadas e que pelo cargo e pela cadeira que você ocupa, fazer acusações desse momento num microfone tão pesado quanto o da 89, a gente primeiro tem que ter tempo para fazer tudo isso aqui, já que você começou a fazer diante da audiência, fazer mais uma vez em frente à audiência. Não adianta a gente querer agora ligar um para o outro e fazer. Só que eu acho totalmente desnecessário perder a postura num momento como esse. Amanhã o Joinville tem o primeiro jogo treino. Depois o Joinville daqui 15 dias começa. E um negócio... Gabriel Franzi, vocês batendo no Joinville Esporte Clube, num clube que está aí sofrendo no meio da pandemia, com 46 milhões de dívida. Não tem como pagar as contas. Mas, Charles, o que nós fizemos... A conta hoje está bloqueada de novo. Mas a culpa não é nossa, Charles. A gente não tem nada a ver com isso. A gente está trazendo a informação aqui, A gente está Charles. trazendo a informação. O Conselho Fiscal, que é um dos 3 órgãos importantes do Joinville hoje, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva. O Conselho Fiscal fez um fato. Indicou a reprovação das contas para o Conselho Deliberativo. Nós trouxemos a informação, ouvimos o presidente do Conselho Deliberativo e estamos querendo ouvir você. Aí na hora que a gente está ouvindo, você já está misturando todas as coisas. Aí a conta que foi bloqueada hoje é um negócio de 6 meses que está falando. Charles, o fato é, nós perguntamos sobre como que a diretoria recebeu tudo isso. E aí não dá pra gente ficar misturando todas essas outras situações em meio à estreia de um campeonato que está para acontecer daqui 15 dias. E o culpado sou eu, não? Não, mas eu não estou dizendo que o culpado é você, Charles. A gente está pedindo, presidente do Joinville, como que vocês recebem a notícia? Nós somos amadores, né? Porque 2015, 48 milhões de orçamento. 2016, mas, Charles, 28 milhões. Aí é um outro assunto que está sendo mensurado também? O prejuízo está aqui. Ô, Gabriel, só para você entender, o balanço, ele é um entulho de todas as bobagens que fizeram nesse clube e estão hoje caindo aqui no colo dessa diretoria. É que vocês têm que entender o balanço para depois falar sobre ele, entendeu? O balanço é muito complexo, tem muita coisa ali do passado misturado com o atual, dá uma verdadeira bagunça, são mais de 700 páginas. Eu entendo. O balanço precisa ser revisto. Ele não está correto, ele é injusto com quem está aqui atualmente na diretoria. Por isso a minha indignação. Entende? Vocês falando aí que pode ser punido, pode ser não sei o quê. Não, mas... Como assim vai punir o pobre coitado do Wilfred? Tá, mas peraí, Entendeu? Charles, peraí. Só que me faltava, né? Não, mas peraí. Falta mais nada. Mas peraí, Charles. Não dá pra gente misturar as coisas. Não dá pra gente misturar os balanços de 2015, de 2016, 1 da tarde, já estamos com o horário estourado por aqui. Como não, Gabriel? Ano passado entrou 3 milhões no balanço, ano passado, de prejuízo. Sabe de onde veio? De 2016. 2016, estava no balanço do ano passado. E aí deu prejuízo por causa de 2016. É isso que o torcedor tem que entender. Não, mas nós inclusive falamos... É de tudo que vem de entulho do passado e está sobrando para agora. Exato, Charles. Quando o Joinville divulgou o balanço no dia 30 desse mês, do mês passado, eu entrei em contato com o diretor financeiro, Carpano Melo, para tentar entender o motivo do déficit. E ele foi bem claro comigo, não perdeu a compostura, Charles, por isso que eu lamento mais uma vez a postura que você teve aqui. E o Carpano explicou de forma bem clara: Gabriel, todas as provisões das ações trabalhistas do Atos Trabalhista vieram para cá. Nós viemos aqui na 89 e explanamos tudo isso.